para apaixonados, né? Poderíamos retomar na página 5. Na página 5, o mais importante não é. Me parece que vocês já conhecem. Aquele refrão, o mais importante não é, né? O mais importante não é. E tem uma série de formulações que me parece que nos ajudariam a retomar nossa meditação. O mais importante não é que eu te busque, mas sim que tu me buscas em todos os caminhos. Que eu te chame por teu nome, mas que tu tens o meu tatuado na palma da tua mão. Que eu grite quando não tenho sequer palavra, mas que tu gemes em mim com teu grito. Que eu tenha projetos para ti, mas que tu me convidas a caminhar contigo rumo ao futuro. Que eu te compreenda, mas que tu me compreendes em meu último segredo. Que eu fale de ti com sabedoria, mas que tu vives em mim e te expressas do teu jeito. Que eu te guarde trancado em meu cofre, mas que eu sou uma esponja no fundo de teu oceano. E eu te ame com todo o meu coração e minhas forças, mas que tu me amas com todo o teu coração e tuas forças. Porque como poderia eu buscar-te, chamar-te, amar-te, se tu não me buscas, me chamas e me amas primeiro? O silêncio agradecido é minha última palavra, minha melhor maneira de encontrar-te. Bom, aí tem uma série de textos da Escritura que ele vai, no fundo, parafraseando. Poderíamos começar com o texto do Gênesis, na segunda página, Gênesis 3, 8, 11. Só para, não porque seja o primeiro livro da Bíblia, mas porque nos ajuda a ver que esse primeiro momento descrito nesse texto, como aquele Deus que entra na vida, na nossa vida, aquele Deus que não pode ficar fora de nosso jardim. Ele nos encontra no jardim, sempre, né? Para mim é forte aquilo. E o curioso desse texto, que a mim me soa e me acompanha há tanto tempo, é que esse Deus sai precisamente à procura do homem. Dizia, não é o passeio de Deus no jardim, mas ele sai com um propósito, tá? Com um objetivo. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava pelo jardim, a brisa da tarde, e naquele momento que a brisa da tarde, que parece ser que Deus chama, né? O Senhor que está falando, mas está buscando, não está falando sozinho, mas está falando com eles. Não está falando com eles, essa é a questão, né? Adão e sua mulher esconderam-se do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou Adão dizendo: onde estás?
Aquela pergunta que tem outras implicações também, mas Ele nos procura, o Senhor, né? Ele quer nos encontrar. E Ele vem precisamente, Ele sai para o jardim, Ele vem como onde a gente está, onde Ele espera que estejamos, né? Porque, do contrário, não nos buscaria no jardim, porque Ele sabe que estamos por aí e nos procura naquele momento. E, precisamente, Ele nos procura à brisa da tarde, quando o clima é propício, né? A brisa da tarde. É aí que sai o Senhor para nos procurar. Ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo porque estava nu e me escondi. Aquela dinâmica de ouvimos a voz do Senhor e a gente se esconde. Disse-lhe o Senhor Deus: e quem te disse que estavas nu? Então, comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? Foi a questão, então. Quem te falou que estavas nu? De onde que vem aquilo? É nossa história um pouco que é lida nessa belíssima passagem do Gênesis, né? Nossa história. Mas o que me interessa é essa saída de Deus. Ele como que deixa o lugar dele e vai e aparece no jardim, procurando e falando e perguntando onde que estão. Ele quer nos ver, né? Ele passeia. Então é constante, isso estará presente nas Escrituras, né? Outro texto que pode nos ajudar a lembrar dessa procura, aquele famoso texto de Jeremias, que está lá em cima. Foi-me dirigida a palavra do Senhor dizendo, é Jeremias 1, 5, 10. Antes de formar-te no ventre materno, eu te conheci. Antes de saíres do seio de tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Disse eu, Senhor Deus, eu não sei falar, sou muito novo. Disse-me o Senhor, não digas que és muito novo. A todos a quem eu te enviar irás, e tudo o que eu te mandar dizer, dirás. Não tenhas medo deles, pois estou contigo para defender-te, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou-me a boca e disse-me, eis que ponho minhas palavras em tua boca. Eu te constituí hoje sobre os povos e reinos, com poder para extirpar e destruir, devastar e derrubar, construir e plantar. Aquela ideia de que a procura de Deus, claro, não é apenas quando a gente começa a nossa existência aqui, mas é como no desenho, na ideia, no projeto de Deus, Ele já nos procura, nos encontra. Então, Deus não pode ser pensado, isso poderíamos falar de outro modo, mas Deus não poderia ser pensado sem essa preocupação conosco, né? Já desde o início, antes de termos existência terrestre, antes de termos existência, Ele nos procura. Ele nos consagra, nos separa. A todos nos consagra e nos torna como profetas, claro, com aquela missão, é a condição, lembram-se a condição nossa de batizados, né? O famoso éfeta, né? Somos sacerdotes, né? Profetas e reis. É a consagração nossa, não é consagração do rei, mas é de todo batizado, né? Por isso que eu não gosto que reservem um termo e chamam de vida consagrada, né? Só para não, todos somos uns consagrados, né? Em primeira instância, claro. Tem outras consagrações particulares, mas aí
me parece que é importante lembrar, somos os batizados, os primeiros consagrados, todos nós. Então aí, Deus nos procura e nos marca. Essa consagração é uma marca de Deus. E não temos pretexto, não temos uma razão válida para dizer não. Não digas que és muito novo. Não digas que qualquer coisa. Não tem pretexto. Porque, de qualquer modo, eu vou te enviar. Irás. E tudo que eu mandar, dirás. Mandar dizer, dirás. Não tenhas medo. E ele coloca as palavras dele na boca do consagrado, do eleito. Então, como Deus que está procurando é a experiência da fé do povo, né? Que vê que Deus está à sua procura. E é a mesma ideia que se repete uma e outra vez, né? No mesmo sentido, a gente poderia ler o texto de Jonas, né? Capítulo 4, versículos 6 a 11. Bom, todos conhecemos a história de Jonas, essa relação complicada com o Senhor, né? Aquele que foge, que não, e o Senhor que o trata muito bem e que procura dizer, mas Jonas foge constantemente, né? O Senhor Deus fez nascer uma era que cresceu sobre a cabana para dar sombra à cabeça de Jonas e abrandar seu aborrecimento. Aquela figura é simplesmente deliciosa, né? Porque Deus está como tentando tranquilizar aquele exigente de Jonas, né? Que se esquece e diz, bom, pelo menos vamos dar um lugar bom para poder encostar, né? Ele faz aquela era para dar sombra, né? Não sei, como que ele nos procura, nos cuida, precisamente quando estamos no meio do aborrecimento, né? Em nossas vidas, né? E claro, aí o Senhor é bom, e Jonas alegrou-se grandemente por causa da era. A alegria de Jonas é por causa da era, nos diz o texto. Tem uma era que está dando sombra, né? Mas ao raiar do dia seguinte, Deus determinou que um verme atacasse a era, e ela secou. Um verme, aí poderíamos fazer a relação com o anterior, os tesouros, né? Que são afetados pelas traças, né? Onde não tem traça, colocai a confiança onde não tem traça, onde não chega a traça. Colocai a confiança em outro lugar. Se alegrou é legítimo se alegrar por uma sombra boa, mas parece ser que é preciso mudar. Não podemos ter a confiança, não podemos ficar eternamente à sombra da era. Claro, essa é a questão, não podemos ficar aí. Quando o sol se levantou, mandou Deus do Oriente um vento quente. E o sol bateu forte sobre a cabeça de Jonas, que se sentiu desfalecer. Teve vontade de morrer e disse, para mim é melhor morrer do que viver. Parece um menino um pouco rebelde, né? Claro, tira aquelas condições e a escolha é entre viver ou morrer. Por quê? Porque ele sente que é abandonado, não mais ouvido. Disse Deus a Jonas, achas que tens boas razões para irar-te por esta era? Quem te deu? Né? Quem te deu é a pergunta. De onde que chegou a era?
e tens direito a irar-te porque já não tens mais. Sim, respondeu ele, com muita segurança. Tenho razão até para morrer de raiva. Não temos essa... A mim me ajuda muito porque... isso me lembra um pouco aqueles momentos que a gente não reconhece o dom de Deus, né? Não reconhece isso. Isso me foi dado. Não sou eu que consegui, me foi dado. E o Senhor replicou: tu sofres por causa desta planta, que não te custou trabalho e não fizeste crescer, que nasceu numa noite e na outra morreu. E eu não haveria de salvar esta grande cidade de Nínive, em que vivem 120.000 seres humanos, que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, e um grande número de animais. Isso é a comparação. Aquilo que você está irado, tem raiva por isto, quando a missão é outra, né? Tem outros lugares. Você acha que esse é lugar? Não. Tem lugares maiores, né? Tem lugares maiores. Mas é a preocupação do Senhor, que nos cuida, mas ao mesmo tempo que nos faz perceber que é dom, Ele nos dá constantemente. É a mesma ideia. E poderíamos comentar, antes de passar ao texto maior, o texto do Apocalipse. Esse Deus que sempre está acompanhando nossos caminhos, nos acompanha em nossos caminhos, é aquele Deus que está constantemente procurando a história do Apocalipse. Apocalipse 3, 20 e 22. Eu repreendo e educo aos que eu amo. Esforça-te, pois, e converte-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos a refeição, eu com ele e ele comigo. Bom, essa é a constância, a constante de Deus. Bate a porta, Ele está na frente. O importante é alguém ouvir daquele que está batendo, a voz daquele que está batendo. Ouvir a voz e, claro, tem a ação segunda que é abrir a porta, porque não é suficiente ouvir, escutar a voz, mas tem uma ação sucessiva, né? Tem que abrir a porta. Toda a questão da escuta, que tantas vezes a gente comentou, me parece, durante estes sábados, né? O importante da escuta, né? Ouvir, por aí começa a fé, etc. Então, mas a escuta vai acompanhada de uma ação que é abrir, deixar entrar. Senão não tem como. E aí vem o desejo, né? Eu entrarei na sua casa, mas não simplesmente para fazer uma visita, para entregar um pacote. Se trata de tomar uma refeição juntos. A refeição, eu com ele e ele comigo. Sempre fiquei perguntando essa relação aí. Por que essa insistência? Eu com ele e ele comigo. Não é suficiente tomaremos a refeição juntos, mas por quê? Por que aparece essa relação? Vocês já pensaram? Tem uma razão evidente, né? Que tem que vir de ambas as partes. Não simplesmente acolher, bom, estão convidados, eu aceito, mas não. Tem uma relação mútua, tem uma mutualidade. Eu com ele e ele comigo.
Bom, depois, claro, tudo isso muda o texto e vai em direção: vencedor farei sentar-se comigo no meu trono, como também eu venci e estou sentado com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a essa igreja. Aquela imagem é tão forte que o Deus que está constantemente batendo, falando conosco, e precisamos abrir a porta. Mas não apenas abrir a porta, mas deixar entrar e preparar a mesa. Precisamos preparar a mesa. E é preciso ter algo para comer. É preciso preparar a refeição. Mas não apenas eu fazer de servidor, servir a mesa, mas tomar a refeição juntos, né? Eu com ele e ele comigo. Deixar a importância das refeições, né? Ele nos procura. Bom, e toda essa história, toda essa procura de Deus que tem no Antigo Testamento, esse rosto de Deus que sai ao jardim, nos procura, esse Deus que nos chama, que está conosco e que nos dá graça constantemente e nos acompanha, etc. Tudo isso se entende somente a partir da história de Deus. E a história de Deus é uma história de amor. Deus é uma história de amor. Deus é uma história de amor. Quem é Deus? Né? É uma história de amor que você pode contar e narrar. A pergunta: queres que eu te conte quem é Deus? Eu vou te contar uma história. E é uma história de amor. E aí aparece a primeira carta de João, que nos coloca o sentido de toda aquela procura, né, da parte de Deus, na primeira página. Primeira carta de João, capítulo 4. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Parece que o que nos dá certidão de nascimento é o amor, mas a origem é Deus, nascemos de Deus. Quem ama, nasce de Deus. Quem ama, nasce de Deus. Essa é a razão primeira. Bom, e vem o contrário. Quem não ama, não chegou a conhecer Deus. E a razão última é, claro, porque Deus é amor. Bom, e é o ponto de partida. Bom, e como é essa história de amor que Deus? Qual é essa história de amor que precisamos contar, que precisamos lembrar constantemente? Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo, para que tenhamos vida por meio dele. Bom, aí está a história de amor de Deus resumida, né? Deus se manifestou entre nós, Deus enviou o seu Filho único, é o envio de Deus, que faz de seu Filho unigênito, né, para nós, com um propósito, para termos vida. Não tem outra razão. Essa é a razão. Por quê? Porque Ele envia para receber a vida por meio de Jesus. Bom, e continua no versículo 10. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus. Aqui está a inversão que eu estava propondo desde o início. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho. Está a mudança. Não fomos nós que amamos Deus, mas foi Ele que nos amou. E por isso enviou o seu Filho.
É inversão. Não estamos nós buscando Deus, é Ele que nos amou primeiro. Né? É Ele que envia seu Filho. É Ele que tem a iniciativa. Enviou seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. É a consequência. Né? É a consequência entre nós, para a nossa vida. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco. E seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco, novamente aquele gênero, né, lembrando do Apocalipse. A refeição, eu com Ele, Ele comigo. Permanecemos com Ele e Ele conosco. É a mesma relação. Ele que nos deu seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele com Deus. Outra vez, a mesma dinâmica. Deus permanece com ele e ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco, e nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Claro. Como sabemos que Deus nos ama? Como sabemos que Deus nos deseja? Como sabemos que Deus nos procura? Como sabemos que Deus nos busca? Nós conhecemos que Ele nos busca, que Ele nos procura, que Ele nos ama, por meio dessa história. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece com Deus e Deus permanece com Ele. Novamente. Nisto se realiza plenamente o seu amor para conosco. E nós temos plena confiança no dia do julgamento, porque tal como Jesus, nós somos neste mundo. No amor não há temor. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor, pois o temor implica castigo, e aquele que teme não chegou à perfeição do amor. Quanto a nós, amemos porque Ele nos amou primeiro. Essa é a razão. Amemos porque o amor não começou conosco, mas começou com Ele, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas entretanto odeio o seu irmão, é um mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. E esse é o mandamento que dele recebemos. Aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão.